Seja bem-vindo ao Uruporco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. Apesar de estar sendo difícil ter dois amigos para fazer o vídeo, né? Ou agenda complicada. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo e hoje eu vim aqui para falar sobre a eliminação do Flamengo para o Atlético Mineiro na Arena Flamengo, digo, Arena MRV. Então, bora comigo para o vídeo que a gente vai começar a fazer essa análise de como é que foi essa noite desastrosa para o Uruporco na Copa do Brasil. Mas antes, pessoal, de começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês mais uma vez se inscreverem, darem um like e compartilharem esses vídeos com todos os amigos de vocês para ajudarem o Uruporco a crescer. A gente precisa aumentar a nossa quantidade de visualizações, a nossa quantidade de likes, então a gente conta com cada um de vocês que está aqui com a gente toda semana nos nossos vídeos para fazer o Uruporco crescer, beleza? Então, vamos lá. Ontem, 7 horas da noite, aquela borboletas na barriga, batendo ali para eu começar a assistir esse Flamengo e Atlético Mineiro. E as minhas perspectivas para o jogo eram boas. Eu sabia que o Flamengo fez um jogo muito aquém do esperado contra o Ceará no final de semana. Eu imaginava que a mobilização para o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV ia ser grande, né? E o Flamengo, no primeiro tempo, e assim, eu não vou nem falar, assim, vou comentar um pouco da escalação, né, que a galera estranhou um pouco, né? A ausência do Arrascaeta ali no meio-campo, um ataque com Pedro e o Alan Cian, as contratações novas no banco, né? O Saul, Samuel Lino, Emerson Royal. Então, assim, a galera falou, e aí, como é que vai ser? Vai ser um misto quente, né, do Flamengo? Como é que vai ser? É que o Flamengo, ele tem um elenco tão grande e tão qualificado que quando você fala assim, o time reserva nada, porque o time reserva tem qualidade. Os jogadores que normalmente são bancos, eles têm muita qualidade, né? Então, eu não vou me apoiar nessa bengala para justificar uma eliminação, que inclusive foi nos pênaltis, né? Nem foi no tempo normal. Mas pode ter causado estranheza em alguém que olhou a escalação do Flamengo na hora do jogo. Só que quando você vê o que foi principalmente o primeiro tempo, você viu o Flamengo bem, o Flamengo fez um bom jogo. No primeiro tempo, o Flamengo criou as principais chances, o Flamengo manteve o seu estilo mesmo de controle, marcação alta, e encurralou o Atlético Mineiro e conseguiu sair na frente do placar no primeiro tempo com um golaço do Everton Cebolinha, que assim, ele merecia aquele gol, tinha tempo que ele não marcava desde o mês de maio, o Flamengo saiu na frente, eu falei, é isso, é a proposta, né? Jogar contra o Atlético Mineiro com o melhor time possível, lembrando que a prioridade do Flamengo ainda é o Brasileirão e a Taça Libertadores, isso é uma promessa de campanha e não dá para falar que não foi cumprida, né? Então o Flamengo conseguiu ir bem, ameaçou muito ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez um primeiro tempo muito ruim, muito desorganizado. O Hulk, né, o craque que é o Hulk, ele tentou muito chute de longa distância, mas chute sem grandes perigos, né? Ali o Rossi não fez nenhuma defesa espetacular no primeiro tempo. Então, e o Flamengo desperdiçou com o Pedro também uma bela chance. A gente poderia ter ido para o intervalo com pelo menos 2-0, assim, de gols claros, né? O feito, mais esse gol do Pedro, que caiu na perna esquerda dele, chutou para fora, mas o Flamengo bem. Só que o Flamengo, ele sofre de um problema crônico, e não é coisa do Felipe Luiz. Isso é desde o Jorge Jesus. O Flamengo não sabe rodar a faca. O Flamengo, normalmente, ele sai na frente dos seus jogos, ele tá fazendo 1-0, só que depois desse 1-0 o Flamengo freia. O próprio Felipe Luiz, quando começou no Flamengo, o Felipe Luiz tinha essa característica de ir para cima, de fazer 1, fazer 2, fazer 3. O Flamengo amassando. Hoje a gente vê uma pressão alta, com o Flamengo ocupando o campo do adversário, porém o Flamengo é um arame liso danado. Perde muito gol, então nem chega a fazer finalizações que exijam dos goleiros adversários muitas defesas difíceis. Então, assim, mas de qualquer forma, foi um bom primeiro tempo e eu saí satisfeito. Falei, hoje é dia. Se apertar um pouquinho, vai dar para ganhar do Atlético de novo dentro da Arena MRV. Veio o segundo tempo. No segundo tempo, sem substituições, pelo menos ali na saída de bola, e o Atlético, sim, mudou a sua postura. O Atlético, no segundo tempo, cresceu muito para cima do Flamengo, ocupou mais o campo de ataque, jogou bola na trave, o Hulk quase fez um golaço de letra, o Rossi fez boas defesas, o Flamengo, mesmo tendo uma defesa segura, que talvez seja um dos grandes elogios desse time do Felipe Luiz que eu tenho para fazer, o Atlético estava conseguindo criar, né? E o Flamengo foi mexendo no decorrer do jogo. Entrou o Arrascaeta, entrou Samuel Lino, entrou Saul, só que diferente do jogo de quinta-feira passada,
Na quarta-feira, por exemplo, ontem a gente não teve uma partida boa do Samuel. O Samuel, na partida da semana passada, ganhou praticamente todos os duelos individuais que teve, e ontem ele não acertou nada. O Saul, que veio supostamente para substituir o Gerson, ainda é muito pesado, parece meio sem ritmo, meio lentão, e errou muitas decisões, né? Armou o contra-ataque do Atlético. Então, assim, o Saul não fez uma boa partida. Mas mesmo assim, mesmo com o Atlético tomando mais ações ofensivas no segundo tempo, o Flamengo também machucava. O Wallace perdeu gol, né, num chute desviado. O Flamengo criou, né? O Flamengo criou chances ali para matar o jogo e não conseguiu. E aí, quando você tem as bolas do jogo e não as aproveita, você vai contar com a loteria / competência dos pênaltis. Então, quando foi para os pênaltis, falei, pô, o Flamengo tem bons cobradores em campo, né? Então, Arrascaeta na primeira bola, pênalti bem batido. Hulk na primeira bola do Atlético, pênalti bem batido. E são os goleiros pegadores de pênalti, né? Tanto o Rossi quanto o Everson. E aí o Juninho bateu pênalti maravilhoso, assim, ele bateu um pênalti calmo no Neuer, ele bateu um pênalti calmo no Everson, né? E aí as cobranças foram avançando. O Atlético perdeu a primeira delas, o jogador estava muito nervoso, o Rossi nem fez uma defesa difícil, ele só caiu para o lado. E aí o Flamengo também perdeu a sua cobrança com o Samuel Lino, que bateu bem mal o pênalti. E aí, beleza, chegou o Flamengo no último pênalti, né, na quinta cobrança. Falei, bom, deve ir o Ayrton Lucas, deve vir algum jogador experiente. Não. Felipe Luiz me coloca o Wallace. O Wallace, nesse duelo contra o Atlético Mineiro, ele foi um capítulo à parte, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, né? E assim, eu gosto do Wallace. Eu acho ele um bom menino, atleta bom, forte fisicamente, corre o jogo todo, ajuda a marcar, cria chances de gol, só que ele tem um comportamento muito ruim, né? É um menino muito jovem ainda, subiu das divisões de base. A gente não vê comportamentos assim de meninos das divisões de base do Flamengo quando chegam ao profissional. O Wallace tem essa personalidade mesmo, de xingar adversário, de provocar, de ser arrogante às vezes. E o Atlético Mineiro conseguiu capitalizar isso muito bem, né? Tanto porque o menino apanhou o jogo todo e foi provocado o jogo todo também para ver se conseguia. Mas assim, acabou que ele não tomou cartão, ele não fez nenhuma entrada forte, apanhou muito durante o jogo. Mas os jogadores do Atlético, eles revezavam ali, né, nessa provocação. E colocou o menino. Então, se o menino convertesse a cobrança do Flamengo, o Atlético teria a quinta cobrança, né, a bola do jogo. E se ele fizesse, a gente iria para as alternadas. E o menino bateu um pênalti. Eu acho que ele bateu na Arena MRV, caiu lá no Mineirão, igual aquela cena do Chaves, que a bola cai na cabeça dele, lá atravessando o pátio. E aí o Atlético guardou o pênalti, bateu muito bem, um pênalti com o Everson, que o Rossi quase pegou. E assim o Atlético eliminou o Flamengo numa noite na Arena MRV. O atleticano, com muita razão, comemorou muito. Eles estavam entalados, né, com resultados sequenciais ruins contra o Flamengo. Eles ganharam no Maracanã, que já é um resultado muito legal, mas eles conseguiram eliminar o Flamengo nos pênaltis, embolsaram aí um belo de um dinheirinho e vão fazer aí as quartas de final agora. Então, assim, eu, como flamenguista, né, já gosto de perder nunca, jamais, eu quero ganhar sempre. Até Campeonato Carioca, o jogo com time reserva, eu quero ganhar. Porém, planejado pela diretoria, foi cumprido. Jogou-se com o melhor time possível na Copa do Brasil, onde a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores. Nossa, cara, mas o Flamengo tem muito que melhorar. O Felipe Luiz parece que perdeu o repertório, o time joga mais ou menos sempre igual e os resultados não estão aparecendo. Eu concordo. Eu acho que o time tem espaço, tem peças e o Felipe Luiz pode tirar mais desses jogadores, né? Mas é muito complicado quando você olha o histórico de futebol brasileiro, você verificar um time que ele ganha tudo. Ele ganha 3 títulos grandes todo ano, gente. Isso é muito pouco. Percentualmente isso não acontece, né? Então, assim, tem flamenguista que ele é insuportável, né? Ele perdeu ali, tomou um gol, é fora Felipe Luiz, tá tudo errado, é o pior time do mundo. Cara, não é assim. Perdemos de um rival tradicional, ali interestadual, vai ali, mas você vai mastigar aquele amarguinho ali, uma noite do Egito, acabou, passou. Domingo tem jogo, Libertadores está na porta aí também, esse agosto vai ser muito puxado para todos os times envolvidos com Libertadores e Copas. Então é isso, futebol é desse jeito, você tem que aprender a lidar com as derrotas, né? Eu falo, dormi putaço ontem, nervosaço não.
Na hora que acabou o jogo, eu falei, pô, que merda, né? Aí você vai ali no grupo de zap, recebe uma zoeira ou outra, papá. E aí eu já fiquei esperando o Sequedo, né? Falei, pô, se o Flamengo sair, o Palmeiras tem que me dar alguma alegria nessa noite, né? E deu, né? Confere lá no Instagram que o Secreto fez o post dele lá sobre a eliminação do Palmeiras. E é isso, né? Então, bola para frente. A dupla Urupuca está eliminada da Copa do Brasil. Seria muito divertido um vídeo com os dois juntos, mas não deu hoje. As nossas agendas estão muito complicadas. Mas é isso, pessoal. Esses aqui são os meus pitacos. Bola para frente, Flamengo. Tem muito jogo pelo ano. A gente vai ser campeão, eu tenho certeza disso. Conto com a torcida de todo mundo. Comenta aqui, né? Deixa o comentário no vídeo o que vocês acharam dessa partida, se aquela previsão horrorosa que o Sequeto falou dos piores cenários possíveis para Flamengo e Palmeiras se concretizaram. Então a gente já foi eliminado na Copa do Brasil. Ô Sequeto boca ruim, pelo amor de Deus. Então, pessoal, uma boa semana para vocês, um abraço e valeu!